Concorrência. Você provavelmente já ouviu esse termo, ou você lida com a concorrência todos os dias. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse tema, concorrência. O Anderson preparou aí uma aula e alguns pensamentos sobre como encarar e como deve ser encarado a concorrência. Não é isso, Anderson? É isso aí, Emerson. Tudo bom com você, meu irmão? Tudo bem, meu amigo? Beleza? Tudo bem com vocês? Aí do outro lado, nós esperamos que sim. Vamos falar um pouco sobre concorrência. Concorrência é algo que mete medo em muita gente. E o nosso tema hoje é o medo da concorrência. A concorrência, ela costuma ser o seu adversário no mesmo segmento ou no mesmo ramo. E quando a gente fala de concorrência, a gente está falando de concorrência em negócio, a gente está falando de concorrência em relacionamento, a gente está falando de concorrência até dentro da nossa própria casa. Há concorrência entre as atividades e o relacionamento até dentro da nossa própria casa. Às vezes, ela não é velada, ela não é declarada, mas ela está intrínseca ali e acompanha as pessoas que convivem naquele ambiente. Então, concorrência ela está espalhada por todo lugar. Quando a gente pensa nesse termo, muitas pessoas elas travam, elas temem e elas se preocupam sempre em fracassar. Elas se preocupam sempre com: será que eu vou conseguir ser melhor do que aquela pessoa? Será que eu vou conseguir ser melhor do que aquela empresa? Será que eu tenho a capacidade e a competência suficiente para poder vencer a capacidade e competência do outro? A gente não declara isso e talvez nem racionalize, mas é o que está intrínseco aqui dentro de nós, sempre que a gente se vê diante da concorrência. E você pode ter duas reações, né? Você pode ter essa reação, que é a reação do medo, é aquilo que vai travar você, vai te deixar ali num ambiente inseguro e vai acabar te minando as forças para você poder reagir e seguir adiante. E isso simplesmente pode te apavorar a ponto de te travar e você não conseguir avançar na vida por medo da concorrência, simplesmente desistindo dos projetos. E um outro é você ir para cima. E quando você vai para cima, você precisa pensar que ir para cima precisa ser dosado. Ir para cima, às vezes, não precisa ser declarado abertamente que estou indo para cima. Ir para cima não significa necessariamente que eu preciso declarar para o mundo que eu tenho a intenção de fazer isso. Há um negócio entre o que eu quero fazer e o meu concorrente, que é um troço que está muito em voga atualmente, que chama-se política. Política de convivência. Concorrentes podem conviver harmonicamente no mesmo cenário ou no mesmo mercado. Ou, quando a gente está falando aqui de um projeto pode concorrer com outro semelhante harmonicamente. E essa política é aquela relação em que você trabalha com o outro sem que você precise falar: olha, eu preciso acabar com você para que o meu projeto vença. Eu preciso destruir você para que o meu projeto persevere no lugar do seu. Eu não preciso partir para isso. Então, eu ajo com política e prudência. O que eu quero, os meus objetivos, dizem respeito a mim. Eu não preciso declarar isso para os meus concorrentes. E quando eu entendo e percebo que o meu mercado ele tem desafios que estão vinculados ali a uma concorrência, eu preciso primeiro reconhecer, entender qual que é o cenário, entender quais são, o que o meu concorrente tem de positivo, quais são as suas vantagens competitivas, e aí eu preciso avaliar isso com relação ao que eu tenho, com relação ao meu produto, com relação ao meu serviço, com relação à minha capacidade. Se aí nós estamos falando de uma disputa intelectual entre indivíduos. E enaltecer o que eu tenho que se sobrepõe ao que o meu concorrente apresenta. Eu não preciso necessariamente denegrir o meu concorrente. Eu não preciso acabar verbalmente com o meu concorrente. Eu posso usar o que eu tenho de melhor para vender o meu produto, o meu serviço, a minha ideia ou a minha imagem. Entendendo primeiro como que eu me comporto, o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de aptidões ou no que eu sou melhor, para que eu possa avaliar com relação ao meu concorrente e deixar que isso se sobreponha à mesa. E aí eu venço
em vantagem competitiva a partir do momento que eu tenho melhores elementos. E se eu não tenho melhores elementos? A gente tem muito hábito de comparar sempre o nosso bastidor com o palco dos outros. Nós olhamos sempre para o nosso universo, para aquilo que de pior há, para os defeitos, para as coisas que não estão tão boas assim no nosso universo, e olhamos sempre para o que o nosso concorrente tem de melhor, para aquilo que do nosso concorrente é mais bonito, é mais agradável, enche mais aos olhos. E isso é um grande pecado, porque quando a gente faz isso, primeiro, que a comparação é injusta, e segundo, que eu estou deixando de olhar para os pontos positivos que muitas vezes se sobrepõem ao do meu concorrente. Então, se você passa, ou se você está pensando ou está com medo, né? Está hesitando em iniciar um novo projeto, porque você tem medo do teu produto não ser tão bom o suficiente quanto o do concorrente, você precisa trazer isso para um cenário mais claro, mais real, colocar isso na ponta do lápis, avaliar e fazer um comparativo entre o seu produto, a sua imagem, o seu projeto e o do seu concorrente, e trabalhar nos pontos de melhoria para que você vença naquilo que é vantagem dentro do seu projeto, do seu produto ou do seu serviço. Jamais se compare aquilo que você tem de pior com o melhor do seu concorrente. Uma coisa que é importante na concorrência é que ela nos ajuda a melhorar. Quando a gente fala em concorrência, imagine o seguinte: se você é sozinho no teu produto, a tua marca, o teu serviço, aquilo que você vende ou na tua imagem, você é só. Não há ninguém que consiga apresentar algo, pelo menos parecido com aquilo que você tem. O que acontece? Você domina o mercado. Você domina, você vai trabalhando com isso aí, surfando a onda durante todo esse tempo em que ninguém aparece ali para te ameaçar, e isso vai, num determinado momento, acomodando você. Quando você é um melhor corredor, quando você não tem comparativos, né? Por exemplo, o Usain Bolt era um cara fantástico, não havia concorrentes para aquele cara. O que acontecia com ele quando ele estava chegando nos últimos metros da competição? Ele começava a relaxar. Às vezes ele até brincava, porque não tinha concorrentes à altura do cara. Então, quando a gente está surfando uma onda, várias empresas que começaram, ou várias pessoas que começaram negócios antes das outras, elas surfavam a onda. E muita gente não atentou para isso e acabou fracassando, acabou falhando, porque não percebeu que a concorrência começou a olhar para aquilo e ter ideias de como poderia melhorar aquilo que já existia, que estava dando tão certo, e aí veio com um produto, com a ideia, com um serviço, com um projeto muito mais arrebatador. E aí o que aconteceu com essas grandes empresas, essas grandes ideias, elas fracassaram, elas falharam. Em determinado momento, elas não conseguiam mais se sustentar porque se acomodaram. Então, veja a concorrência como algo que está ali para poder te tornar um indivíduo melhor, para tornar o teu negócio um negócio melhor. Ela é sadia nesse ponto, nesse aspecto. Agora, não se engane. Por mais que o concorrente, como eu falei de política ali, a política que você usa de cá é a mesma política que vem de lá. Quando você fala demais, o teu concorrente que se faz de teu amigo, muitas vezes ele pode estar interessado nas suas ideias. Ele pode estar interessado naquilo que você tem de melhor e que, de repente, você não tem coragem de implementar. E aí, quando você menos espera, aquilo aparece e você diz, nossa, mas como isso pode acontecer? Porque a política foi usada contra você. Então, é preciso que você reconheça que concorrência é sadia, ela é importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução, que você não precisa ser combativo, você não precisa usar ali de declarar o que você vai fazer, haja com política e prudência, não compare jamais o seu bastidor com o palco dos outros e pense que a concorrência ela é um passo, é um degrau necessário para que você cresça e evolua. Pessoas que não tiveram concorrência ao longo da vida, em determinado momento, elas fracassaram, porque se acomodaram. A vida é um processo de evolução e a gente precisa evoluir. Tudo o que está estagnado, uma hora começa a cair. Você precisa estar sempre olhando para frente, usando a concorrência no bom sentido, como degrau para essa evolução e não ter medo
acredite no seu potencial, conheça o que você tem de melhor e vá para a guerra. Jamais se amedronte por causa da concorrência. Quando você se conhece e você conhece o que o seu concorrente produz, tem a capacidade de produzir, eu vou te falar que essa batalha, como diz o Sun Tzu no seu livro, ela é praticamente certa. Tá bom? Esse era o recado de hoje, Emerson. Falando um pouco aqui sobre concorrência, num conceito, no sentido um pouco mais amplo, né, da palavra, que cabe aí, você avalia como que isso pode caber para a sua vida, entender em que momento que você está, e se você tem medo da concorrência, eu acredito que isso que a gente falou aqui agora pode desmistificar um pouco essa questão do medo com relação a esse processo. Perfeito, Anderson, perfeito. Enquanto você falava aí de concorrência, eu lembrei da Kodak. Não sei quem está nos vendo aí, se tem aí mais de 30 anos, provavelmente você já ouviu falar na Kodak, uma grande fabricante de filmes fotográficos, né? Máquinas também, se eu não me engano. E a Kodak, quando começou as máquinas digitais, pensou que aquilo não era uma concorrência para ela e não investiu em tecnologia para desenvolver a sua máquina ali digital. E o que aconteceu com a Kodak? Ela simplesmente faliu, foi aí a bancarrotas, porque não se atualizou, não entendeu a concorrência como algo bom. E a concorrência ela pode ser, sim, algo bom, melhorar o produto, melhorar o serviço, melhorar o projeto. Até mesmo aí no campo universitário, né? Você vê grandes pensadores deixaram escrito e falam atualmente que eles não seriam essa grande pessoa, esse grande pensador, se não fosse os seus colegas ali que aparentemente demonstravam uma concorrência ao intelecto. Então, ele tinha que melhorar sempre para fazer frente aos seus colegas. E é isso. Essa é uma face da concorrência e do medo da concorrência, né? Existem outras, e a gente já tratou sobre outras faces da concorrência aqui no canal. Uma concorrência que a gente tratou, e se você dá uma zapeada aí, você vai procurar, é aquela figura que está na frente do espelho quando você olha para ele. Esse também pode ser um grande concorrente seu. Tá bom, gente? Olha, se isso fez sentido para você, ou vai fazer sentido para algum de seus amigos, não esquece de enviar esse vídeo para ele. Talvez isso faça uma grande diferença na vida desse seu amigo. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever nos nossos canais. Anderson, obrigado pela aula, meu irmão. Um abraço. Valeu, meu irmão. Um grande abraço. Um abraço para vocês. Até mais.